dia! Estamos aqui para mais um dia do nosso devocional dessa campanha que está sendo bênção e eu espero que você esteja sendo abençoado e que esteja cumprindo tudo direitinho, hein, gente? Não vamos desistir, não. Hoje eu quero falar a respeito de um homem que é um exemplo de vida de santidade na palavra do Senhor, que é Daniel. E eu quero ler Daniel 6, os versículos 4 e 5. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei de Deus. Bom, o rei Dario, ele colocou 120 sátrapas. O que eram isso? Eram governadores das províncias do antigo Império Persa. E eles eram responsáveis na defesa contra as ameaças externas. E esses 120 administradores aí, eles eram chefiados por 3 presidentes, encarregados de cuidar ali dos interesses do rei. E Daniel era um desses. Porém, Daniel, como nós sabemos, ele era hebreu, profeta, viveu na época do exílio da Babilônia, foi conhecido por sua fé inabalável, por sabedoria, capacidade de interpretar sonhos, serviu tanto ao rei Nabucodonosor como ao rei Dario. E ele foi levado muito jovem para a Babilônia. E como ele era muito inteligente, ele foi escolhido ali para estar, próximo aos reis. E ele foi inserido dentro daquela cultura da Babilônia, daquele lugar. Mas mesmo assim, ele decidiu se manter nas tradições dele, nas tradições judias, nos princípios que ele tinha, na dieta, e não se envolver com aqueles manjares. E Daniel era um homem exemplar no sentido de ter uma vida em santidade, da busca com o Senhor, da oração. E esses administradores tinham inveja dele e queriam de qualquer forma acusá-lo, Vamos encontrar alguma coisa para Daniel se dar mal com os reis, E Daniel se destacou por isso e causou inveja para esses homens. E então, vamos procurar um motivo para acusá-lo. Aí eu penso assim, gente, vamos fazer um checklist aqui de Daniel e ver no que ele tinha ali de falha e não encontraram falha. E eu fiquei pensando, Senhor, se os meus inimigos ou até os meus amigos fizessem um checklist meu, que será que ia estar ali? E se fosse o seu, o que será? Eles iam encontrar alguma coisa ali? Ou ia falar, não, como falaram de Daniel, não temos nada do que acusá-lo. Então, vamos fazer algo contra a questão da fé dele, E vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Porque Daniel vivia de maneira santa, buscando a santidade, maneira de agradar ao Senhor. E aí os inimigos, encontraram uma forma de acusar ele que fosse contra a lealdade dele a Deus. E isso motivou o decreto que o levou para a cova dos leões, aquela toda história que nós já conhecemos. Mas o interessante, os inimigos pensaram que esse seria o fim de Daniel, mas a sua vida de santidade o resgatou. E que hoje nós possamos pensar, será que eu estou sendo um bom exemplo como Daniel foi, de uma vida de santidade? Como as pessoas no meu trabalho têm me enxergado, onde eu estudo, onde eu frequento, na igreja, na minha IC, e que eu possa buscar ser um exemplo de santidade, assim como Daniel foi. E eu quero orar. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer por mais esse dia, Senhor. Que precioso é poder fazer parte dessa campanha, Senhor, e alinhar os nossos pensamentos ao Senhor, Pai, de uma vida de santidade, de intimidade, de entrega, Pai. Em nome de Jesus, que Daniel possa ser o nosso exemplo mesmo, Senhor. Que nada as pessoas possam encontrar
de mal sobre nós, Senhor, ou de mau exemplo, Senhor, e nem o Senhor, Pai, porque importa é o que o Senhor pensa de nós e a nosso respeito. Em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor, nos ajude a nos manter firme na busca da santidade, da excelência ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Deus abençoe. Tchau, tchau.